A igreja passará pela tribulação. E vamos considerar este tema, ou este título aí. Então, quando do início da minha vida cristã, início da minha fé, os meus mestres me ensinavam que a igreja não iria passar pela tribulação, ou a grande tribulação, algumas vezes assim chamada, e citavam como respaldo bíblico Apocalipse 3:10. Então, eu vou agora, vamos examinar Apocalipse 3:10 mais uma vez, né? Para ver se realmente é isso mesmo, né? Então, Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, ou perseverança, como algumas traduções registram. Também eu te guardarei da hora da tentação, ou provação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então vamos destrinchar esse versículo aí. Primeiro que esse versículo ele está numa das 7 cartas às igrejas da Ásia. Literalmente tomado, se endereçado a essa igreja de Filadélfia, a 6ª igreja do Apocalipse. Mas em termos de comparação, poderíamos extrair dessa carta algo para os últimos dias, né? Então vamos analisar aqui algumas palavras aí. Também eu te guardarei da hora da tentação. A hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A tentação ou a provação, porque essa palavrinha aí no grego ela pode significar tanto tentação como provação, porque de fato toda tentação é uma provação, porque é uma prova. É uma prova, né? Ou somos aprovados ou reprovados diante da tentação ou da aprovação. Mas a palavrinha no grego ela pode ser trazida por tentação ou provação. E ele diz que essa hora da provação, vamos adotar a provação aqui, ela há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a terra. E aí eu quero mostrar aí que essa hora da provação, ela não é a grande tribulação, nem é a tribulação. Até em questão de etimologia, a palavra tribulação no grego é trípsis. Aí, né? Trípsis, que pode ser traduzida por tribulação ou aflição. Ela aparece em Mateus 24, 21 e 29, né, também. E outros textos. Mas e a palavrinha aqui, provação, é peirasmos, que significa provação ou tentação. E aí, considerando que essa provação virá sobre o mundo inteiro, eu quero dizer que não é sobre a igreja, né, que essa tentação virá, mas é sobre o mundo inteiro. Essa expressão no Apocalipse, no Apocalipse geralmente é chamado os santos, né? Os santos, mas o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Aqui o mundo inteiro, os que habitam sobre a terra são as nações pagãs, naturalmente. Então não virá sobre a igreja essa provação. E examinando o Apocalipse e outros textos, eu posso perceber
que há dois tipos de provas que o mundo vai sofrer, que o mundo vai enfrentar, dois tipos de provas. E aí, se nós formos considerar que a igreja de Filadélfia pode ser também estendida à igreja dos últimos dias, em termos de comparação, a igreja será guardada, né, dessa prova, que eu digo, são dois tipos de prova, que eu vou mostrar logo em seguida aí. E aí, olhando ainda para o verso 10 aí, diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança. Eu acredito que essa expressão aí que ele usa, falando com a igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, se refere sim à tribulação, né? A uma tribulação que essa igreja já tinha passado nessa tribulação, ou aflição, e sempre, né, nesses termos de tribulação ou aflição, a igreja é orientada sempre no Novo Testamento a agir com paciência, né? Paciência e fé, como outro Apocalipse 13:10, né? Paciência e fé. Aliás, a palavra paciência às vezes é traduzida como sofredor, né? Paciente ou sofredor, porque a paciência é a pessoa suportar o sofrimento e a aflição com resignação. Às vezes é traduzida por paciência. Então, me parece que Jesus aí, ao ditar essa carta para João, ele está dizendo que essa igreja já passou por essa tribulação, por essa aflição. Por isso que ele começa dizendo: porque guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança. Ou seja, diante da aflição ou da tribulação que essa igreja já passou, e ela suportou com paciência ou com perseverança, que significa que ela não desistiu, mesmo diante da aflição que ela sofreu, a tribulação que ela sofreu. Aí é que ele faz a promessa na sequência. E aí eu quero retornar um pouco aí no capítulo 2 de Apocalipse. Eu estou considerando o 3:10, mas agora vamos voltar para o 2:10, para mostrar o que é realmente tribulação, né? Aflição, que aqui já está se referindo aqui à igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas, mas tem tudo a ver. Apocalipse 2:10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Aqui não é o mundo todo, né? Nem os que habitam sobre a terra. Aqui é a igreja, né? E aqui no caso especificamente a igreja de Esmirna. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados, né? Que aí a palavra é a mesma. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui é tribulação mesmo, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso aqui é aflição, isso aqui é tribulação. Lá em 3:10 é provação. Esse aqui é sobre a igreja, especificamente sobre a igreja, não é sobre o mundo todo, né? E aqui, quando ele fala que é o diabo que vai protagonizar essa perseguição, aflição contra a igreja, se nós considerarmos, né, escatologicamente, a questão será o anticristo, né? No passado ali já houve os imperadores romanos e seus prepostos já fizeram essa perseguição muitas vezes, mas no final haverá uma perseguição muito maior. Então isso é perseguição, tribulação. Em 3:10, quando ele diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, me parece que Jesus está, embora seja outra igreja, agora Filadélfia e não Esmirna, ele está dizendo: porque vocês já passaram nessa tribulação, nessa aflição aí que ele faz a promessa: eu vou guardar vocês da hora da provação que há de vir não sobre a igreja, mas sobre o mundo todo, para provar os que habitam na terra. Às vezes eu percebo que muita gente confunde que o anticristo vai perseguir todo mundo. Olha, não vamos
tem cuidado porque o anticristo vai perseguir todo mundo. O anticristo não vai perseguir todo mundo, não. O anticristo vai perseguir a igreja, né? Ele vai perseguir a igreja. Então, quem vai correr perigo na mão do anticristo vai ser a igreja, né? O anticristo vai tratar bem o pessoal do mundo, né? Então, porque na verdade o anticristo vai manipular as pessoas do mundo para usar como instrumento para perseguir a igreja, né? Como já aconteceu aí no passado. Mas eu quero mostrar aqui duas maneiras que pode ser essa tentação ou essa provação que todo mundo, aqui é todo mundo, não é igreja, não são os santos, né? É toda a igreja, é todo mundo. E a expressãozinha que aparece aí, para tentar os que habitam na terra. Os que habitam na terra é o mundo pagão, não é a igreja. Mas eles vão passar por essa prova e nessa prova a igreja não vai... Jesus está pretendendo guardar a igreja. Então, a primeira prova que eu quero considerar aqui, de que o mundo pagão, não a igreja, vai passar, eu quero considerar em Apocalipse capítulo 13. Olha lá, Apocalipse 13, 8, veja só. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Veja que é a mesma expressãozinha que está lá em 3:10, né? Todos que habitam sobre a terra. Ou seja, os moradores da terra, não a igreja. Isso é, a igreja são os santos. Isso aqui são os habitantes da terra, o mundo pagão. Adoraram-na. Adoraram aqui a besta, o anticristo. Adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, essa é a prova que o anticristo vai aparecer, ele vai se manifestar, ele não vai perseguir o mundo pagão, mas ele vai enganar. Ele vai se aproximar com engano e vai induzir as pessoas que habitam na terra, o mundo pagão, a adorá-lo. Isso é uma prova que o mundo vai ser reprovado, porque não era para o mundo adorar, né? A besta ou o anticristo. Jesus disse, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. No caso aqui, o mundo, os que habitam na terra, não é a igreja, esses vão ser enganados para adorar o anticristo. Verso 14 de Apocalipse 13. E engana os que habitam na terra. Novamente a expressãozinha, os que habitam na terra, que está em Apocalipse 3:10, em 13:8, agora no verso 14. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo, aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, essa é uma das provas que o mundo vai passar, não é a igreja. Jesus disse, eu te guardarei da hora da provação. É uma prova, uma tentação. Mas o mundo vai ser enganado para adorar o anticristo. E a igreja não, né? A igreja não vai. Jesus disse, te guardarei, mas naturalmente a igreja vai se recusar, né, a fazer essa adoração. Agora, uma outra prova, né, que podemos considerar aqui, que o mundo, os que habitam na terra, os habitantes da terra, poderíamos até falar os terráqueos, né? Eles vão passar... É uma questão que está por toda a Bíblia, né? A gente tem que lembrar disso. Eu vejo que aqueles que dizem que a igreja não vai passar pela tribulação se equivocam com respeito a isso. O diabo, ele age na terra manipulando pessoas, manipulando autoridades, geralmente manipulando o Estado para perseguir os que são de Deus. Então o Estado geralmente é instrumentalizado para perseguir aqueles que são de Deus. E nessa questão existem dois fatores. O primeiro fator é a perseguição contra o povo de Deus, né? Que o diabo aí instrumentaliza as pessoas da terra. E na sequência, depois que o povo de Deus ele sofre essa perseguição, aí vem a ira de Deus, né? Aí vem o julgamento de Deus, a vingança de Deus contra aqueles que perseguiram a igreja.
A vingança de Deus, né? Isaías diz: o dia da vingança estava no meu coração. E aí Deus castiga aqueles que perseguiram a igreja, e nisso aí a igreja não sofre. Então, por exemplo, na época de Noé, eu já vi alguém dizendo assim: a igreja não vai passar pela tribulação porque no dilúvio de Noé, Deus tirou Noé e a sua família do meio do dilúvio. Então a igreja não vai passar pela tribulação. É um equívoco isso aí, né? Porque esses dois fatores, a perseguição contra o povo de Deus, ou a tribulação, ou a aflição contra o povo de Deus, movida por Satanás manipulando pessoas, foi Noé que sofreu, né? O Novo Testamento diz que Noé era pregoeiro da justiça. Então não sabemos, que a Bíblia também não diz, podemos só imaginar que Noé deve ter sido perseguido, embora talvez sofrendo bullying, né, zombaria, escárnio, por acreditar na revelação de Deus e fazer a arca. Qualquer tipo de oposição que Noé sofreu no seu tempo, foi a tribulação de Noé e dos seus filhos, sua família. Essa foi a tribulação. O dilúvio não é tribulação. Tecnicamente o dilúvio não é a tribulação. Tecnicamente não é a aflição contra o povo de Deus, que é sempre assim. Tecnicamente o dilúvio é o castigo de Deus contra aqueles ímpios, né? O mundo dos ímpios, Pedro diz, o mundo dos ímpios, ele foi submergido pelas águas do dilúvio. Então o dilúvio foi castigo de Deus contra aqueles que tanto rejeitaram a revelação de Deus, como perseguiram naturalmente Noé e a sua família. Embora não possamos dizer isso porque a Bíblia não diz, né? Podemos só imaginar que Noé sofreu perseguição. Sabemos que ele era pregador. A palavra querix, que apareceu, ele era pregador. Provavelmente ele anunciou o juízo para aquela geração que não criou. Aí alguém já disse assim também: mas a igreja não vai passar pela tribulação porque Deus tirou Ló do meio de Sodoma antes de mandar o juízo e destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Zeboim, Adimá e Belá. É outro equívoco, né? Novamente está presente lá em Sodoma esses dois fatores: a tribulação, que é Satanás perseguindo o povo de Deus, manipulando as pessoas da sua geração, e a perseguição que Ló sofreu na cidade de Sodoma. A tribulação de Ló foi a perseguição que Ló sofreu. Isso é a tribulação. Quando aqueles homens da cidade, o Novo Testamento diz, né, além daquela questão que os dois anjos eles se refugiaram na casa de Ló. Aliás, o Ló insistiu que eles entrassem na casa e nem queriam entrar, e os homens da cidade tentaram invadir. Mas na sua segunda carta, Pedro diz assim que o justo Ló afligia todos os dias a sua alma justa por ver e ouvir as coisas que aqueles ímpios faziam. Então, a tribulação, o sofrimento de Ló foi esse aí. Ele suportou esse sofrimento lá na cidade de Sodoma. E aí, na sequência, como geralmente acontece, veio o juízo de Deus, o castigo de Deus, a vingança de Deus. Isaías chama de vingança. O Novo Testamento também diz que Jesus virá para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses diz isso. Então, mesma coisa no Êxodo. O livro de Êxodo começa mostrando a perseguição de Faraó, porque levantou-se um novo Faraó que não conhecera José, e ele, com medo do crescimento do povo de Israel, então ele mandou matar os meninos, né? As crianças que nascessem ele mandou matar. Ele tomou duas decisões para matar as crianças do sexo masculino que nascessem, do povo judeu. Primeiro mandando as parteiras que matassem ao nascer, e depois mandando que fosse lançado no rio. Isso aí foi a tribulação, isso foi a aflição, isso aí foi Satanás manipulando pessoas para perseguir, afligir
atribular o povo de Deus. Aí na sequência, como geralmente acontece, vieram as 10 pragas invocadas por Moisés no Egito. Aquilo não foi a tribulação, né? Porque aquilo ali foi o juízo de Deus, a ira de Deus, tecnicamente chamada da ira de Deus, a vingança de Deus contra aqueles ímpios, né? Diz lá o texto de Êxodo que Deus trouxe o juízo sobre todos os deuses do Egito. Os deuses do Egito são os principais e potestades, Satanás comanda. Então, eles manipulando os egípcios, eles perseguiram o povo de Deus, até tentando impedir que Moisés, que era o libertador, vivesse, né? Mas Deus preservou. Eu creio que Satanás pensava que Moisés era o Messias. Então, Apocalipse 3:10, quando ele fala aí, porque guardaste a palavra da minha paciência, essa expressãozinha aí, guardaste a palavra da minha paciência, creio eu, se refere à tribulação, ao sofrimento que essa igreja já tinha passado, a perseguição. E a hora da provação que virá sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra é a vingança de Deus, o castigo de Deus, a retribuição de Deus contra aqueles que foram instrumentalizados por Satanás para perseguir o povo de Deus. E aí, nessa linha de pensamento, eu quero ir para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 é tremendo. Do verso 9 ao verso 11, que é o quinto selo, ele descreve que ele viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos, né? Foram mortos, os mártires. Ou seja, esses aí já estão no céu, são as almas deles. Mas eles, naturalmente, eles foram mortos aqui na terra durante a tribulação. E aí, acredito eu que nem toda a igreja será morta, porque Paulo disse que depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, ainda haverá crentes vivos quando Jesus voltar, né? Então, o princípio é esse aí. Quando ele descreve as almas dos que foram mortos, lá no céu, agora o cenário que ele está visando é no céu, debaixo do altar, esses que passaram pela grande tribulação, ele vai descrever então o próximo selo, né? Verso 12, diz aí, Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue. Isso aqui que eu creio que o Apocalipse 3:10 está dizendo que a prova que o mundo todo vai sofrer, que ele guardará a igreja, é isso aqui. Isso aqui é o juízo de Deus, a ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que perseguiram a igreja. Tá? Aí diz lá, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Podemos só imaginar isso. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, agora veja só, isso aqui não é a igreja, isso aqui está servindo aos habitantes da terra. Essa é a prova, pode ser uma das provas, né, que eu já citei a primeira, que é ser enganado para adorar o anticristo. E a segunda prova é essa, sofrer o juízo de Deus por ter sido instrumentalizados para perseguir a igreja e adorar o anticristo, né? O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então,
essa questão do Apocalipse 3:10 sendo citada como um fundamento, né, para defender a doutrina de que a igreja não irá passar pela tribulação, não subsiste, né, não se mantém em pé. É uma interpretação equivocada usar esse versículo de Apocalipse 3:10 para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação, né? Porque esse dia da provação não é a tribulação, mas pode ser uma dessas duas coisas. É uma prova, pode ser a questão de serem enganados pelo anticristo e pelo falso profeta para adorarem. Apocalipse 3 vai dizer que eles vão adorar o dragão, vão adorar o anticristo, ou a besta. Agora, a perseguição contra a igreja, que aparece em vários lugares no Apocalipse. Eu vou citar somente 2 textos. Apocalipse 11:7 diz assim: isso aqui sim, isso aqui é a tribulação, isso é a perseguição contra a igreja, que não é contra o mundo. Aquele 3:10 a hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra, sobre a terra, os habitantes da terra. Não é assim que Apocalipse se refere à igreja. Veja Apocalipse 11:7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, ou seja, o anticristo, lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Daniel 7:21 vai dizer que lhes foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. É praticamente uma repetição desse versículo aqui. E em Apocalipse 13:7 diz assim: isso aqui é a tribulação. Foi-lhes permitido fazer guerra, foi-lhe permitido ao anticristo, a besta, né? Primeira besta. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Assim, não é aos que habitam sobre a terra, mas é aos santos, ou seja, a igreja especificamente. O anticristo vai perseguir a igreja, os cristãos. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe a autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Então, a hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra, já vai ser a ira de Deus, o castigo de Deus, a vingança de Deus, a retribuição de Deus contra aqueles que perseguiram a igreja e que foram enganados, seduzidos pelo anticristo e pelo falso profeta para essa adoração, né, que é a gente está de Apocalipse. Então eu deixo isso aí porque tem muita gente iludida, né, achando que a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja, porque Deus não vai deixar a igreja passar pela tribulação. Ora, a tribulação não tem razão de ser se não for contra a igreja, né? Se a igreja for tirada da terra, não haverá tribulação. A tribulação é sempre Satanás perseguindo o povo de Deus, né? E a perseguição de Satanás é contra os santos, como diz aí, né? Contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, o que vai acontecer depois da tribulação é o juízo de Deus sobre o mundo, né? Então não adianta ter medo da tribulação, porque o juízo que virá sobre o mundo da parte de Deus é muito pior, né? É muito mais sofrido, é muito mais temível o juízo que virá da parte de Deus contra aqueles que perseguiram a igreja. Então, uma Bíblia diz, né, Pedro diz assim: é melhor sofrer, se a vontade de Deus assim o quer, do que sofrer por causa do pecado, né, de rebelião e desobediência contra Deus. Então, igreja, isso aí é o que está escrito, e eu tenho a responsabilidade de repassar essas coisas que eu entendo que a Escritura ensina, e não posso repetir a tradição, né, que cada um anda na luz que tem, até cada época. À medida que Deus vai mostrando o sentido com mais clareza, nós temos que compartilhar com a igreja.